Como todo mundo sabe, né? Eu acho que muitos de vocês já sabem, 2017 é um marco para a Igreja Reformada marcando 500 anos desde que Lutero pregou as teses lá na famosa catedral lá de Wittenberg. E a nossa classe aqui dessa classe, ela vai estudar durante todo o ano vários temas relacionados à reforma, durante todo o ano, separado em 4 temas. Basicamente, cada aula vai ter um foco. Então, um vai ser história, outro vai ser os textos bíblicos relevantes da reforma, o outro vai ser personagem e também a doutrina, os princípios da doutrina reformada. Quando a gente estava conversando, os professores com o reverendo Fernando, saiu o tema da professora Ruth aqui. A professora Ruth, ela tem se dedicado para estudar um pouco sobre o papel das mulheres no movimento. A professora Ruth, ela eu vou ler aqui, eu não sei se eu sei tudo, né? Mas, de qualquer forma, ela foi professora durante 20 anos na Faculdade Teológica Batista. Ela é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia, especialização em Educação Cristã, tá certo? Até agora. E pós-graduada em História do Cristianismo, mestre em Teologia. E ela tem algumas obras escritas, basicamente em torno de um tema que é a voz feminina, daí na Reforma, na Inquisição e assim. Então nós convidamos a professora Ruth para introduzir essa sequência a partir desse domingo sobre esses estudos da Reforma. Antes de passar para a professora Ruth, nós vamos ter aqui até 11h15, conforme eu conversei com a professora Ruth aqui, conforme o momento, a gente abre para pergunta, a gente tem essa oportunidade. Então, antes de passar para a aula, para a exposição, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar essa aula e o aprendizado. Então, vamos orar? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento que nós podemos estar na tua casa para estudar um pouquinho mais, aprender, não só do aspecto da história, Senhor, mas também sobre a tua vontade para cada um de nós, para as pessoas que fazem diferença nesse movimento evangélico no nosso país. Nós te agradecemos por isso, pedimos uma bênção especial para a professora Ruth, para esse trabalho da divulgação dessas histórias, dessas palavras dessas pessoas. Esteja conosco através do teu Espírito, dirigindo essa aula, dirigindo cada um. E nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde já agradecemos e a senhora pode começar. Deixa eu ver se está ligado aqui. Está ligado. Rogério, vamos ver se está funcionando. Olha, desculpe, mas essa aula também é transmitido por internet, o nosso culto e nossa aula. Então, se alguém eventualmente tiver alguma pergunta, é bom usar o microfone para quem está assistindo possa ouvir a pergunta, tá bom? Agradecemos também todos que estão aqui nos visitando, presenciando. Eu sei que o seu nome? Luciana, também está acompanhando a professora Ruth. Então, uma boa aula. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, pastor Fernando, e a disposição da igreja de estar me recebendo. É sempre um prazer, um privilégio estar nas nossas igrejas. O ano passado, eu, por conta das palestras, geralmente são mais... Estão me ouvindo? Se quiserem vir mais para frente, até para ver melhor a projeção, será bom. Por conta das palestras, eu acabei não dando aula na IBD na minha igreja, e esse ano eu fiquei, assim, pensando nos dons, pensando em tudo que o pastor falou hoje de manhã,
chateada, eu falei, eu preciso contribuir mais com a minha igreja, e assumi as aulas de EBD lá, e próximo domingo começo. Mas eu prometo, se os irmãos quiserem, que eu venho um outro domingo, que eu estiver disponível, para falar especificamente sobre reforma. Reforma foi o primeiro livro, foi minha dissertação de mestrado, e é uma paixão. Eu gosto muito de falar sobre a reforma. Eu acho um tema muito apaixonante. E nada melhor do que agora, que estamos completando 500 anos da reforma. Será um prazer voltar, se os irmãos desejarem, se eu for aprovada hoje na palestra, será um prazer voltar e estar com os irmãos. Então, eu agradeço a igreja, agradeço o pastor Fernando pelo convite, agradeço o carinho dos que me receberam, agradeço a Luciana, que tem sido minha companheira, tem me trazido, me ajudado, e é uma bênção para mim contar com ela. Antes de começar a falar especificamente sobre as mulheres no início do protestantismo no Brasil, ou sobre... Porque, na realidade, meus livros, até metade é mais contexto de época, eu sempre situalizo o leitor no contexto, no que acontecia. Aí depois eu falo sobre o papel feminino, aí eu entro nas personagens, né? Porque quando a gente vai ler alguma coisa, é bom saber que época que se trata. Então, antes de entrar nesse assunto de Brasil, Império, Dom Pedro II, escravidão, protestantismo, perseguições e tudo o que aconteceu, eu quero ler um texto bíblico. Esse texto tem me inspirado e, sem dúvida, se Deus permitir, vai continuar me inspirando a falar sobre as mulheres. Está em Mateus. Mateus 26, de 6 a 13. Mateus 26, de 6 a 13. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que incomodais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. É bem interessante Jesus recomendando que aquela história da mulher fosse contada em memória dela. É isso que me despertou. Aliás, em primeiro lugar, para fazer a dissertação de mestrado sobre reforma, eu estava preparando uma aula sobre Calvino para apresentar na minha matéria de História do Cristianismo, e ao preparar a aula, me veio à cabeça, puxa, eu falo tanto de Lutero, de Calvino, de Knox, de Zwinglio e tantos outros, cadê as mulheres? Será que as mulheres que serviram a Jesus com seus bens, será que as mulheres que Paulo cita no início do seu ministério, será que depois elas não quiseram fazer mais nada? E eu comecei a me interessar pelo tema, e quando eu fui fazer mestrado, eu já tinha um tema na cabeça, a mulher na reforma. E muitos tentaram me dissuadir, até mesmo os professores. Por que você vai escrever sobre isso? Escreva sobre algo mais atual, mais contemporâneo. Eu falei, não, eu quero escrever sobre a mulher na reforma. Quando preparava essa aula, eu tenho uma coleção, meu pai sempre gostou muito de ler, muito. Ele não comprava uma camisa, mas ele comprava livros. Adorava, ele leu a Bíblia mais de 40 vezes. E ele comprou, eu lembro do dia que ele chegou em casa, com a coleção, 6 volumes do Dalbinet, História da Reforma do século XVI, aliás. E ele chegou feliz. Filho, olha o que eu encontrei.
E neste livro, livro escrito por um francês, com detalhes mesmo sobre reforma. Neste livro, no volume 4, eu encontrei a história de Margarida de Navarra, que vai falar sobre a reforma na França, que ela acolhe Calvino, quando Calvino é perseguido. Eu falei, achei uma mulher, aleluia, glória a Deus, porque eu só achava linhas, de repente citando, porque a mulher na história ela é citada quando ela está associada a um grande homem. A mulher do Luís XV, a amante de não sei quem, a irmã de fulano. Não fala assim dela, o que ela fez, quem ela foi. Eu falei, agora eu achei alguém para pesquisar, e fui. Ler em inglês arcaico, do começo do século XIX, biografias sobre essa Margarida de Navarra. Não foi fácil, mas eu consegui pescar um pouco e trazer a memória dela, como Jesus fala, que o que essas mulheres fazem, que seja trazido à memória. Aquela época, aquele tempo, a mulher era discriminada na sociedade judaica, a palavra dela não tinha autoridade para testemunhar, o menino judeu era educado na Torá, ele aprendia a ler na Torá, aos 12 anos, como Jesus lá no templo, ele era doutor na lei, e a menina era ensinada como cozinhar, como cuidar da casa. Então, ela não tinha... Às vezes, quando a gente fala muito de Paulo, que fala que a mulher esteja calada na igreja, eu falo que tinha que ficar calada mesmo, porque ela não sabia muita coisa, né? À época, realmente, ela não sabia muita coisa. E Cristo vem para mudar tudo isso. Cristo conversa com a mulher, revela verdades à samaritana, fala, olha, eu sou Messias. Ele revela às mulheres que ele ressuscitou e elas são mensageiras dessa boa nova. Então, Jesus muda esse conceito quando ele dá atenção e ele diz, ó, tudo o que ela disse, seja dito em memória dela. É isso que eu tenho buscado fazer com meus livros. Eu quero escrever uma série de pelo menos 5. 4 estão prontos e estou terminando o último. 3, né, que eu tenho aí, para os irmãos que desejarem depois adquirir. O 4, que fala das mártires no início do cristianismo. Vozes femininas no início do cristianismo. Irmãos, ele está pronto desde 2013. 4 anos. 4 anos que ele está com a editora. Às vezes, leitores, que graças a Deus agora já tenho leitores pelo Brasil inteiro, falam, oh, professora, mas e o seu livro? Como diz assim, você escreve muito devagar, você pesquisa muito, o que acontece? Eu falei, não é bem assim. Esse 4º livro faz 4 anos que está na editora, mas todo mundo sabe da crise. Todo mundo sabe da dificuldade de 2016, e era para ter sido publicado, mas, infelizmente, evangélicos estão lendo menos. E as editoras estão vendendo menos, e algumas lojas ou livrarias evangélicas estão fechando as portas, por isso essa crise, por isso o livro não foi publicado, mas nós cremos que vai melhorar, tem uma promessa que será publicada em junho, era para ser em março, está indo para junho, só espero que não passe para o próximo ano. Porque o último, que é Vozes Femininas nos Avivamentos, que eu vou falar daquela época de John Wesley, Susana Wesley e tantas outras mulheres preciosas daquela época, eu estou terminando. Então, quando for publicado um, geralmente eu tenho outro pronto. Aí vamos ver, vamos pedir a Deus que abençoe, né? Mas falando agora sobre Brasil. Este livro, tanto é que ele é o mais... Eu brinco que ele é o meu livro gordo. Né? Ele ficou com quase 500 páginas. Por quê? Depois de escrever sobre Reforma Europa, Inquisição Europa, eu me deliciei pesquisando em português. Os outros livros são francês, espanhol, inglês, aqui é português. Então, rendeu. Rendeu de uma certa forma, de outra nem tanto. Eu queria até, aí eu teria que ser 2 volumes,
mas eu queria ter pesquisado mais, ter apresentado mais mulheres. Mas o que a gente faz? Como historiador, como escritor, a gente não pode abrir muito leque, senão a gente não se aprofunda. Não adianta nada eu começar a citar nomes e não falar um pouco mais da vida dessas pessoas. Não vai inspirar ninguém. Vai ser como um livro de história comum, em que as mulheres só são citadas, a esposa de fulano. Não é isso. Então, eu priorizei missionárias estrangeiras que vieram ao Brasil. Praticamente eu citei uma congregacional, uma batista, uma metodista, uma presbiteriana. Porque foram muitas estrangeiras. Eu priorizei missionárias ao estrangeiro e entre os índios, aqui no começo, no Brasil. E também educadoras e esposas de pastores, líderes femininas. Por isso que, de repente, não aparece tanto. Às vezes eu falo e fico até triste, né? Que chega a irmãzinha e fala, precisava ter falado da esposa do nosso pastor. Ela fez muito. Eu falo, eu concordo com você. Mas, infelizmente, às vezes você não acha. Eu sei que aqui, nessa igreja, quanta história deve estar guardada nas gavetas, quantas fotos, quantos testemunhos escritos de pessoas que foram tão preciosas deve ter aqui. Desde o início dessa igreja, quanta história linda. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Até escrever a gente ainda dá conta um pouquinho, mas publicar já é mais difícil. Mas vamos ver o que eu consegui. Eu pesquisei no Seminário Presbiteriano, eu pesquisei muitas revistas da SAF, porque quando você quer saber mais da mulher, você vai nas revistas femininas, nos jornais, porque livros, a não ser que a pessoa escreva uma biografia sua, você não encontra muita coisa. Então, minha pesquisa foi essa. E também, eu falando de delimitar, eu procurei não passar de 1950. Por quê? Praticamente 100 anos de protestantismo no Brasil. 1850 a 1950. Para também não abrir muito leque, como eu disse, né? Está errado o PEN. É um que tem, entre parênteses, presbiterianas. Eu trouxe com mais de um arquivo. Vamos fechar esse? Hoje de manhã eu ia fazer isso, não deixe para depois o que você pode fazer agora, né? Eu ia deixar o PEN só com o arquivo, aí acabei não fazendo. Em cada igreja que eu vou, eu procuro dar destaque, né? Aqui em Campinas, eu tenho saído mais até para fora. Diz que, como é que foi a história, pastor? Que o profeta não tem muita honra na sua própria casa. Em 2005, olha como faz tempo, eu falei na Presbiteriana Central de Campinas, 2005. Agora, pela segunda vez, eu estou falando a uma igreja presbiteriana. Infelizmente, a gente não divulga muito, né? E não é porque eu sou da Igreja Batista, e na Batista eu falei muito, não. Também não falei nada. Tenho saído mais para fora. Aqui nas igrejas batistas, eu tive na primeira, Batista de Campinas, e a minha, que é a Igreja Batista do Cambuí. Então, não é muito diferente, não, né? É que realmente nós, às vezes, não priorizamos. Eu comecei agora a lecionar sobre a importância da história do cristianismo, porque muita pessoa acha, isso é coisa de passado, isso, quem gosta de passado é museu. Mas a história nos ensina muito, né? A gente aprende com o erro da história, a gente procura não repetir, a gente reflete, a gente projeta um futuro melhor. Então é importante conhecer a história. Então esses são os meus livros, a série sobre as vozes femininas na história da igreja. O que eu já falei para vocês, o primeiro, Uma Voz Feminina na Reforma, eu falo dessa Margarida de Navarra, ela era irmã do rei da França, Francisco I, por isso ela conseguiu fazer o que fez. Ela conseguiu perdão para Calvino, que estava com ordem de prisão,
Ela conseguiu dar abrigo no reino dela, um reino de Navarra, um reino pequeno entre França e Espanha. Ela casou com o rei de Navarra, se tornou rainha lá. Por isso ela conseguiu, ela tinha influência com o irmão dela. E muitos outros eruditos, quem comprar o livro vai ver, ela conseguiu ajudar. Era muito humanitário, um coração muito bom. O outro da Inquisição é uma Margarida também, que naquela época o pecado mortal era você falar na língua do povo. Imagina como esse povo era doutrinado. A maioria não sabia ler. A missa era em latim, não entendia nada. Que tristeza. Não sabia ler a missa em latim, não entendia nada. Aí tinha vitrais, que tinha cenas bíblicas, que era a Bíblia dos iletrados. Através desses vitrais, eles conheciam um pouco da Bíblia. E surge Beguinas, que é o movimento de mulheres. Os maridos partem para a cruzada, deixam muitas mulheres sozinhas, que depois se tornam viúvas. Elas se agrupam, ajudam leprosos, ajudam prostitutas e começam a ensinar a Bíblia. Ensinar na língua do povo. Margarida é queimada pela Inquisição porque ela não somente ensina, como ela escreve e publica o livro em francês, na língua do povo, para o povo entender. Pecado mortal. Ela foi condenada e queimada e ela vai calmamente para o martírio. Então é interessante a história dessa época, uma época sofrida de inundações, de pestes da Idade Média. Esse meu livro gordo, como eu brinco, Vozes Femininas no Início do Protestantismo, eu tive a bênção, a alegria, depois de 10 anos escrevendo, né? Ele foi agraciado com o prêmio Areté 2015, na História da Igreja, né? Tem várias categorias, então dentro de História da Igreja ele recebeu o prêmio. Para mim foi uma alegria grande, porque quase que ele não foi publicado. Como está acontecendo com esse agora. Quase que ele não foi publicado. Foi adiando. A Marilene, que é a presidente da Ragnos, está ali do meu lado, com o filho dela. Ela chegou, ligar para mim, o editor ligou, Ruth, não vai ser publicado o seu livro. Nossa, que tristeza, né? Anos pesquisando, escrevendo, e depois, não vai ser publicado. E eu sempre falava, porque os outros não tiveram muita saída, a questão comercial é muito forte. Eu falava, esse livro o povo vai gostar, porque é Brasil, é mais perto de nós, fala das nossas pioneiras. Eu creio que ele vai vender bem, mas não tinha argumento, né? E eu fiquei muito triste, falei, tem que entregar a Deus, minha parte eu fiz. E graças a Deus foi publicado, ganhou o prêmio, então foi um momento de muita alegria. O que fala esse livro? Primeiro, eu contextualizo a época, o lugar. Rio de Janeiro era a capital do Império. E falando do povo, eu coloquei mulheres, mas é a mistura de raças, que representa a mistura de raças, né? Então eu falo que havia os brancos, os portugueses, os escravos, os negros, os índios, e desses três tinha então a mistura, a branca com a negra, a mulata, a branca com a índia, a mameluca, e a negra com a índia, a cafusa. Era a mistura que nós tínhamos que forma o nosso povo brasileiro. O mal da escravidão. É uma página, como algumas às vezes da Bíblia, que a gente pudesse arrancar, né? Mas é história. Fatos históricos geralmente são verdadeiros. E não podemos tirar essa página da história. Foi muito triste essa época de escravidão. Os negros vinham, vocês já sabem, né? A situação triste nos navios negreiros. E Castro Alves vai falar muito sobre isso. São lindos os poemas dele, que ele fala sobre escravidão. E aqui eu tenho um grito de angústia que um negro fala. Eu conheço um grito de angústia, eu posso escrever esse grito de angústia, eu posso berrar esse grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor, sou um negro. A mãe preta era aquela que amamentava os filhos dos senhores. E muitas vezes ela tinha filha, claro, para amamentar, não restava leite para o próprio filho.
Tinha que ser as últimas gotas, né? O seio já cansado e seco era dado para o seu filho. E ela ainda tinha temor que no meio da noite o filho dela pudesse ser arrancado e ser vendido, né? Dos seus braços. A máscara de ferro, que está aí na figura, uma coisa muito triste também, porque o que faziam os negros? Ou se embriagavam, por conta da vida terrível que levavam, ou até chegavam a comer terra para se matar, se suicidar. Então, os senhores colocavam essa máscara de ferro para que eles não fizessem isso. Então, para que não furtasse alimento e para que não ingerisse terra para tentar o suicídio. É algo muito triste, porque nós vemos a própria Bíblia falando que não pode atar a boca do boi que está trabalhando. Imagina o escravo usando essa máscara de ferro. Não está indo? Agora, a família real brasileira. É interessante a gente estudar a história e, de repente, se apaixonar por um personagem. Nos meus livros, livro que mulher escreve é diferente de livro que homem escreve. Eu tinha uma briga com o meu orientador, porque ele rabiscava tudo e mandava de volta. E eu falava assim, era o Dr. Lourenço, né, o diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E eu falava assim, Lourenço, eu não quero receber meu diploma de mestrado de bengalinha, já, né, muito velhinha, por favor, né, vamos acabar com isso, está virando uma bola de neve. Porque eu escrevia, ele rabiscava, corrigia, eu escrevia, ele rabiscava e devolvia, né? Por quê? A sensibilidade da mulher nos leva a ler a história e enxergar coisas que, de repente, para o homem aquilo lá não fala nada, não está querendo dizer nada. Mas para mim é importante. Então, todos os meus livros vão ter esse contexto de época com coisas diferentes. Até a receita da época eu coloco. Uma receitinha, eu coloco, por exemplo, a moda. Naquele da Inquisição, eu falo do costume que as mulheres tinham de fazer uma soda cáustica, sei lá, o que misturava, para deixar aqui o penteado alto que elas falavam, para tirar todo esse cabelo, para um penteado ficar mais alto. Falava como a mulher sofre por conta da beleza e da moda, não é? E eu sempre coloco isso, por exemplo, falando de Dom Pedro. Dom Pedro como imperador, Dom Pedro como homem culto, Dom Pedro como político, né, os livros apresentam, a gente conhece mais ou menos. Sabe o que eu destaco? Dom Pedro como pai, Dom Pedro como esposo. Ele escreveu uma poesia linda quando a esposa dele faleceu. Dom Pedro, poeta, gente, escreveu uma poesia linda para a esposa. Então, eu gosto de destacar, e é claro, a princesa Isabel, as cartas que eles trocam, é tão bonitinho. Ele chama a princesa Isabel de matraquinha, aquela tagarela falante, né? Minha matraquinha, porque era uma coisa íntima, bonita de ver. Às vezes ela pegava no pé do pai, o imperador do Brasil. Ela falava, por que você fez isso, né? Então, é muito bonita a história deles. E aí, ela concede a libertação dos escravos. Ela assina a Lei Áurea. E essa poesia de estudo, né? Bendita mão angélica arrebata a fronte escrava as garras de rapina. E a luminosa lei que ela hoje assina, a raça inteira de míseros resgata. Ante iminentes, pavorosas crises, na redentora mão dos infelizes, não sei se o cetro ficará ou não. Mas da história, o intérmino cortejo das gerações, o referente beijo, sempre tereis princesa nessa mão. Afonso Celso. E a gente sabe, né? A história já passou. 1888 ela assina, né? 13 de maio, a abolição da escravatura. O que acontece 15 de novembro do ano seguinte? A República é proclamada. A família imperial vai toda embora, exilada para a França. Não ficou o cetro na mão dela, mas ela fez o que ela tinha que fazer. Como uma Esther, né? Naquela hora, naquele momento, foi importante o papel que ela executou.
A religiosidade popular, gente, é tão engraçada, a gente dá até risada, né? Mas infelizmente é engraçado e é triste. O povo se apega a tudo. Às vezes a gente fala, porque era aquela época. Hoje está diferente, está pior, né? Aí, como que é? A camisa ensanguentada, né, pastor? É cada coisa que você fala, como que pode acreditar nisso? A caneta ungida para assinar bons negócios. Mas naquela época, o povo se agarrava muito aos santos. Muito aos santos. E muito a festas. Eles também, como a Idade Média, o Brasil está vivendo uma época, gente, o 1800 deles, quando chega o protestantismo, é como se fosse o 1500 de Lutero, da Reforma. De 1500 até 1800, eles não tinham conhecimento de salvação pela fé, de nada disso. Era só catolicismo. Então, a religiosidade deles era essa de festa, que não ensinava nada, porque era tipo um carnaval. Muitos fogos, muita bateria, né, tambor, essas coisas. E o santo, ele chegava até a ser desrespeitado, como Santo Antônio. Santo Antônio, santo casamenteiro. Então, o que se fazia? As moças davam toda a prioridade para o Santo Antônio quando queriam arrumar marido. Mas passava o tempo, nada de marido. Passava o tempo, nada de marido. E agora? Esse santo não está muito bom. Então, elas pegavam o santo, amarravam numa corda e punham dentro do poço. Está de castigo, santo. É uma intimidade assim com o santo, né? com a estátua do santo. E aí aparecia uma nova tragédia, saca o santo, tira o santo do poço, põe de novo no altar. Então, é essa religiosidade popular. É para cá que eu tenho que virar. A Constituição. O que dizia a nossa Constituição imperial, né? A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Será permitida a todas as outras religiões realizar seus cultos domésticos ou privados em casa, para este fim destinadas sem qualquer aparência exterior de templo. Isso aí eu não mexi nada para apresentar para vocês, desde o começo, que a foto que eu coloco é da igreja presbiteriana, que eu acho muito bonita. Eu gostei disso, pastor. Esse púlpito mais baixo, mais perto da congregação, gostei disso. E essa igreja, essa mais antiga, era o templo que eles tinham à época. Não podia ter aparência nenhuma de templo, nem cruz, nem sino, nem nada. Mas era um templo que era considerado muito bonito. No livro, quem quiser, né, depois pegar e ler, eu falo de um jornalista da época chamado João do Rio, que ele publica no jornal vários artigos sobre os acatólicos. Acatólicos, porque como a religião oficial era o catolicismo, qualquer outra que não fosse católico era chamado de acatólicos. E aí ele vai visitando todas as igrejas acatólicas. Aí ele narra, é tão gostoso você ler algo do começo, né, do século XX, 1900 e pouquinho, ele entra no templo presbiteriano, ele narra o que está acontecendo, ele entra no templo, na igreja batista, nem templo, né, era tão mais singelo, ele entra na metodista, e ele visita também cultos afros e outros espíritas e tal. E ele vai narrando o que acontece lá. E essa capelinha, ela foi uma capelinha de Santa Bárbara, que é uma coisa que eu acho bonito de aprender com a história. Era dividida, não sei quantos de vocês sabem disso. Essa capela, um domingo, os colonos lá em Santa Bárbara, que vieram dos Estados Unidos, um domingo se reuniam os batistas, no outro os presbiterianos e no outro os metodistas. Compartilhavam o mesmo templo. Então, é bem interessante essa união, essa fraternidade. O pastor presbiteriano ia pregar na igreja batista, o metodista ia pregar na igreja presbiteriana. Então, havia muita ajuda, porque eram poucos. Estava começando o protestantismo no Brasil. E hoje, a linda Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, quem conhece? Eu não tive esse prazer. O teto dela é uma forma de cruz, né? Diz que é muito, muito bonita.
As primeiras denominações, quais foram? Então, lá eu vou fazer um resumo disso. Os congregacionais, com o Dr. Robert Calley, que ele vem e ele começa a chamar suas igrejas só de evangélica. Igreja evangélica, pronto. Mas quando tinha a Fluminense, né, que é do Rio, e depois, em 1873, quando é fundada lá em Pernambuco, aí agora. Então, eles colocam Igreja Evangélica Fluminense, Igreja Evangélica Pernambucana. Os presbiterianos vão chegar em 59, com Simonton. Primeiro jornal também, os presbiterianos sempre foram muito fortes nessa questão de literatura, de jornal, de revistas, sempre forneceram muito material para as igrejas, não só presbiterianas, mas todas as igrejas compartilharem, né? E os batistas em 71, os batistas até pouco tempo eles não falavam essa data de 71, porque eles consideravam esses colonos como norte-americanos ou estadunidenses que vêm e culto inglês e falando para os norte-americanos, então eles não estão evangelizando. Mas houve uma pesquisa bem grande, que eu falo no livro, que ela faleceu ano passado, que ela prova que realmente eles pediram os primeiros missionários, eles evangelizavam sim. Então foi mudada a data, 1871, essa igreja, que eu mostrei a capelinha que era dividida, né, entre batistas, presbiterianos e metodistas. Os metodistas em 74, primeira metodista no Rio de Janeiro, em 79. As perseguições. Isso aqui é um capítulo à parte, né, gente? Quanto sofrimento. Hoje é tão fácil ser evangélico. Não precisa nem pôr a Bíblia embaixo do braço, né? Já tem até nos bancos. Isso também para mim é novo, viu? Bíblia, inário, isso é muito bom nos bancos. Mas antes a gente era conhecido pela Bíblia embaixo do braço, por colocar o terno e por aí vai, né? Até as crianças pequenininhas com os terninhos todas arrumadinhas, né? E esses primeiros que chegam, eles sofrem muito. Pode tombar, né? Tá cheio de coisa. A Bíblia já posso tirar, que não vou usar mais. Obrigada. Então, eles eram chamados de bodes, de heréticos. Achava-se que eles tinham pés com cascos fendidos. Eles realmente eram enviados de Satanás. O mínimo, né, para se dizer dos protestantes. Eu vou ler aqui no livro e eu vou falar dela depois. A missionária Carlota Kemper, presbiteriana, que vem aqui para Campinas. Mas eu só quero ler como que eles acreditavam na época. Aqui na página 263, eu digo que cria-se que os protestantes tinham os pés fendidos como os de cabra. Dona Carlota observou que o povo, ao passar por ela, costumava olhar para o chão. Um dia sua criada viu lavar os pés e exclamou: "Oh, os seus pés são iguais aos nossos." O padre tinha dito que os protestantes têm os pés fendidos como os de cabra. E quem espalhava essas boas notícias eram os padres, né? Eles falavam que o dinheiro do protestante virava carvão, então falavam um monte de coisa. E os santos, que eles criam muito, eles faziam até quadrinha. Por que eu coloquei essa quadrinha, está aqui no livro, sobre o São Sebastião? Porque esse era o nome do meu pai. E por que meu pai tinha esse nome? Porque ele nasceu no dia do santo, como se costumava fazer. Então, olha só o que a quadrinha diz. Meu glorioso Sebastião, meu santo que podes, livrai-me da peste e dos malditos bodes. Se o sangue tivesse o novo batismo, livrai-me da peste e do protestantismo. Ó Marte de Cristo, tem de mim compaixão, livrai-me dos bodes, São Sebastião. Livra dessa raça. E eu coloco na nota de rodapé, São Sebastião, coitadinho, não tinha poder nenhum, porque o afilhado dele, que tinha o nome dele, com 16 anos, se torna um bode também. Ele aceita o evangelho, foi expulso de casa. Família muito católica, ele foi expulso de casa. Mas graças a Deus, porque meu avô que o expulsou foi o primeiro a ler a Bíblia e se converter. Toda a família se converteu. Um dos irmãos se tornou pastor.
E ele, muito fiel, como eu falei, um leitor assíduo da Bíblia. Então, São Sebastião não tinha muito poder, não. Uma historinha que eu falo aqui também no livro é sobre o missionário Begbie. Ele é um pioneiro dos batistas no Brasil. Uma vez ele estava fazendo o culto e ele é apedrejado. Ele fica inconsciente por alguns instantes, aí ele recobra a consciência e continua o culto. E ainda realizou um casamento. O missionário Taylor, que era o companheiro dele, quando soube do acontecido, falou: Begbie, essa ferida é a coisa mais bela que eu já vi. Eu lamento não ter estado presente. Eu preferiria um ferimento como esse na minha cabeça do que possuir a coroa de qualquer rei da Europa. Taylor foi apedrejado também, só que não ficou com a marca para provar, com a coroa que ele queria, né? Mas era assim. Uma época mandava-se fechar, atirava-se pedras, então foi uma época bem difícil. Aí eu falo de papel feminino. Havia uma falta de relevância total da mulher na história do Brasil, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi Joaquim Nabuco, um grande escritor brasileiro. Ele escreveu uma biografia do pai, o comendador Nabuco, que foi uma figura também muito importante. E essa história dele, com 1000 páginas, um livro imenso. Se você consegue hoje, às vezes tem vários volumes, porque é um livro bem grande. E ele só vai falar da mãe dele na nota de rodapé, na página 955. Está terminando o livro, e sabe como ele fala? Ele não fala, minha mãe querida, amada do meu coração. Não. Ele fala assim, a mulher com quem meu pai se casou. Imagina isso? A minha mãe, eu falo, a mulher com quem meu pai se casou. Então não havia relevância, não era importante. Às vezes eu falo, por quê? Eu falei, nossa, não se fala das mulheres, por quê? Elas não gostavam da igreja? Até hoje, gostam muito da igreja. A maioria do nosso público é feminino. Até hoje. Gostam de falar de Jesus, gostam de dar testemunho, mas gostam até de escrever, de pesquisar, de ser teóloga, gostam de entender mais das coisas de Deus, mas não é relevante falar sobre elas. Não era e agora está mais ou menos, está começando a ser, né? Por quê? Porque se acreditava que o primeiro dever de uma mulher honesta é não ser conhecida. Olavo Bilac, alguém já ouviu falar de Olavo Bilac? Olavo Bilac teve uma noiva, era apaixonado por ela. Ela era de uma família de poetas e ela também era poetisa. E uma vez um dos irmãos publicou um verso da noiva de Bilac. Mas ele ficou tão bravo, tão irritado, mas tão bravo, que ele terminou o noivado. Você pode escrever uma carta, acho que no livro eu ponho a carta. Você pode escrever sim para mim. Faça a sua declaração de amor para mim. Pode dizer, meu noivo querido, eu te amo muito. Mas não publicar poesia. Porque dizia-se que a mulher que se faz poeta põe o marido um pateta. Então, se falava um monte dessas coisas, né? Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser dona de casa, saiba pouco ou saiba nada. Não havia necessidade da mulher saber. E nas igrejas, como é que era? Nós sabemos que as mulheres, quando chega o protestantismo, elas gostam do protestantismo. Elas gostam. Primeiro, elas vão entender o culto. Isso é muito importante. Eu lembro da minha mãe contando que o pai dela não ia à igreja, não ia à missa, mas fazia questão que ela fosse. E toda vez que ela ia à missa, quando ela voltava, o pai perguntava, e aí, filha, você aprendeu alguma coisa? E ela respondia, não entendi nada. Não entendi nada, tudo em latim. Então, era importante, a mulher começa a gostar do protestantismo porque ela entende. E ela participa, ela tem um papel ali. Então, a escola, que estão, os colégios protestantes também estão abrindo, as escolas, as igrejas são muito importantes para as mulheres. Mas, no nosso Jornal Batista, surgiu esse artigo, Mulheres Não Falavam.
e fala da primeira igreja batista da Bahia, que por muito tempo foi considerada a primeira igreja batista no Brasil. Olha só, gente, diz que as mulheres não falavam na igreja, não podiam falar. Aí teve uma assembleia, e os batistas, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu vou contar para vocês. Os batistas gostam muito, não sei se presbiteriano gosta também, mas eles gostam muito de formar comissão. Vocês já ouviram essa história? Para tudo. Precisa trocar o papel higiênico, estou exagerando, né, gente? Vamos formar uma comissão. Então, se formou uma comissão para visitar uma senhora que estava ausente dos cultos. Mas como que a gente quer uma comissão? É para visitar uma mulher? Nós queremos uma comissão de mulheres. Mas como nós vamos fazer essa comissão? As mulheres não podem falar. Como que a irmã vai falar? Eu aceito. Não pode. Aí sabe o que eles fizeram? O marido falava, eu indico minha esposa. Aí o outro, eu indico minha esposa. O outro, eu indico minha esposa. A história parou por aí. Tiraram de uma ata da igreja. Aí eu só fiquei pensando, e na volta, no retorno do relatório da comissão? Minha mulher foi, visitou e disse, e por aí vai. As mulheres não falavam. Vamos começar a falar das nossas pioneiras, das pioneiras presbiterianas? Essa história da Carlota Kemper me fascina. Aliás, cada uma eu tenho um carinho especial por alguma coisa, né? Parece que os personagens que a gente escreve ficam quase filho da gente, né? É uma mestra querida intelectual. Sei quem já ouviu falar de Carlota Kemper. Bem no início, né? Colégio Internacional, ela veio dar aula no Colégio Internacional. E olha só para quem ela deu aula, gente. Eduardo Carlos Pereira, Álvaro Reis e Erasmo Braga. Só. Fora outros, né? Que passaram por essa professora tão talentosa. O que aconteceu na época que ela chegou, né? Ela deve ter chegado mais ou menos, ela tinha 45 anos, em 1882, por aí. E naquela época falava, puxa, estão mandando uma velhinha para cá. Porque naquela época, 45, 50 era velho. O que essa idosa vai fazer aqui no Brasil? Só que essa idosa vive até 90 anos. E trabalhando. Então, 45 anos nos Estados Unidos, 45 no Brasil, uma outra vida. 45 anos ela foi missionária aqui. Mas logo depois que ela chega aqui em Campinas, dá aquela epidemia, que vocês já também devem ter ouvido falar, da febre amarela. O próprio Dr. Lane, que era, né, o médico, ele não quis deixar o rebanho dele, ele quis cuidar, e ele também é vitimado pela febre amarela. Primeiro a Carlota cai doente, o Dr. Lane cuida dela, ela se restabelece, aí ele adoece. E ela cuidou dele até que ele morreu. O colégio, porque foi uma época que Campinas quase que foi destruída, né? Muitas mortes. O colégio, então, muda para Lavras. Em Lavras, eles fundam o Instituto Gammon, né? 14 anos de ministério ela fica lá, como administradora. Aí esses casos que falavam do protestante, diz que ela tinha um quarto que ela cuidava das finanças do colégio. E que nesse quarto ela tinha audiência com o demônio. Porque sempre fala, né, que o estadunidense, pessoal lá da América do Norte tem muito dinheiro. Então, como que ela tinha dinheiro? É porque ela ia nesse quarto e o próprio demônio fazia lá o conchavo com ela. Então, ela foi administradora, ela tinha uma mente era muito inteligente para cálculos, para contas, para muitas coisas. No livro eu vou falar de como os arquitetos, os engenheiros não conseguiam resolver e ela resolvia. Ela visitava, ela foi editora de estudos para a escola dominical, não só no Brasil, Angola, Portugal, no Brasil inteiro. É evangelista, tradutora de textos em inglês, professora de diversas disciplinas, consultada como se fosse uma enciclopédia, compassiva com as necessidades dos alunos. Diz que ela levava, hoje a gente fala cano, né? Ela levava muito cano dos seminaristas. Eu tive o privilégio de ser professora.
E não tem como a gente não se comover e não querer ajudar os nossos alunos. Não tem como. Tem que ser uma pessoa muito desnaturada. Porque, olha, gente, tem uns que vêm para pagar a condução, eles não comem. Eles vão muito por amor mesmo, vêm de cidades longe. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de ajudar alguns alunos. E a dona Carlota disse que fazia assim também. Ela se apiedava, eles iam pregar, não tinha uma roupa decente para pôr, então ela dava uma camisa, ela dava uma roupa, uma gravata, e o pessoal criticava, você é boba, eles não te pagam, emprestava dinheiro, você sabe que eles não vão pagar. E ela dizia, eu não vou deixar de ajudá-los, eu podendo, eu não vou deixar de ajudá-los. Ela foi considerada a mulher mais culta do Brasil na sua época. Era uma verdadeira mestra. Ela fazia com que seus alunos se interessassem pelo ensino. Aí, com o correr do tempo, ela vai ficando, é claro, mais idosa, com problemas. Quando ela chega em Lavras, ela era chamada da velhinha que anda depressa, que era muito ativa, magrinha. Mas depois ela vai começando com problemas. Aos 70 anos, ela ainda fazia trabalho de agulha e crochê. Aos 75, ela decora toda a Epístola de Hebreus. Por quê? Porque ela estava ficando cega. E ela decorou toda a Epístola de Hebreus. E ela ficou realmente totalmente cega. Mas aos 88 anos, ela ainda viajou para os Estados Unidos para levantar a oferta para a construção do Colégio Carlota Kemper, que foi um colégio para moças. Aos 90 anos ela faleceu e ela costumava dizer, o novo Kemper está pronto, a velha Kemper pode morrer. Esse é o Colégio Carlota Kemper. Antes de ler essa poesia quase, né, que foi feita para ela por uma aluna, eu vou contar a história dela. Foi difícil de achar fotos de Carlota. Ela não gostava de tirar fotografia. Por quê? Porque desde que ela nasceu, né, desde que ela ficou um pouco maior, o pai dela já falava assim, Carlota, minha filha, você precisa ser uma pessoa muito bondosa, senão você não vai conseguir marido. Mas por que, papai? Porque você é muito feia. Vocês acreditam um pai falar isso para uma filha? Porque você é muito feia. Então ela tinha um complexo que eu achava foto, vamos supor, do corpo docente do colégio. E ela estava lá. Mas sabe como que ela estava? Se escondendo. Ela estava de costa, ela estava de lado. Muito difícil. Aí eu consegui uma foto na internet da época dos Estados Unidos, que ela era bem nova, acho que na formatura dela. Mas era a resolução muito baixa, porque a gente não consegue imprimir quando é muito baixa a resolução. Então, uma sobrinha minha, que é arquiteta, desenhista, ela desenhou para eu poder pôr no livro. Mas, aí perguntada uma vez, imagina, coitada, diz que ela ficou noiva, mas o noivo parece que morreu na guerra, coisa assim. Ela foi perguntada para uma aluna, Dona Carlota, por que a senhora nunca casou? Diz que ela respondeu, porque eu sou muito feia. E por conta dessa resposta, essa aluna escreveu, amada Santa Velhinha, talvez nunca suscitasse ciúmes numa festa dos deuses a que estivesses presente, mas que importa? Tu tinhas muito mais, delicadeza de espírito, cultura intelectual, todos os primores de uma alma tão nobre e tão pura e generosa, que à tua sombra muitas almas em flor foram colher frutos e saíram fartas e contentes. Que importa a beleza? Ela tinha generosidade, ela tinha inteligência. Aquela brincadeira que a gente faz, parece que nessa fila eu não passei, né? Talvez na fila da beleza ela não passou, mas na fila da inteligência ela arrebentou. Eu vou ler aqui alguma coisa sobre Carlota e epidemia de febre amarela. A página 262, eu vou falar disso. 263, aliás. Ah, não, essa eu já li. Essa já foi. Agora é Carlota Humanitária Cristã, 267.
A humanidade de Carlota a tornava bela espiritualmente. Extremamente bondosa, quando estava na cidade de Campinas, ela repartia embrulhos de mantimento ou prato de sopa aos pobres que batiam à sua porta aos sábados. E a todos falava a respeito de Cristo. Até leprosos vinham a cavalo. E só Deus pode mensurar os benefícios daquela semente lançada. Em Lavras, num dia frio e chuvoso, Carlota convidou uma missionária recém-chegada para ir com ela visitar uma família de negros que morava longe. A lama era tanta que parecia impossível caminhar. Ao chegar à residência humilde, observaram a seguinte cena. Um velho paralítico jazia no leito, enquanto a filha, com diversas crianças, se acotovelava no único recanto da casa em que não chovia. As faces do velho se iluminaram quando viu Dona Carlota. Ele parecia compreender que ela poderia dar-lhe alguma coisa mais preciosa do que o alimento e roupa, embora estes não lhe fossem menos necessários. Calmamente, ela pegou a Bíblia, perguntou-lhe que passagem desejava ouvir. A nova missionária não compreendia ainda a língua portuguesa, mas alcançou desde logo uma visão nova da obra missionária e do que a vida, o ensino e o exemplo de Dona Carlota significam para todas as classes. É isso que importa. É isso que vai, como o pastor falou, é isso que nós vamos levar para o céu. É isso. Agora nós vamos falar de Cecília Siqueira. Quem já ouviu falar de Cecília Siqueira? O Dia da Mulher Presbiteriana é devido ao aniversário dela, né? Está quase chegando aí. É perto da data do aniversário dela. Cecília Siqueira, uma líder feminina, educadora e mulher condecorada. Algumas coisas me chamam a atenção na vida de Cecília Siqueira. Primeira, coragem. Ela vem de Garanhuns, de Pernambuco. Vocês conseguem contar quantos filhos tem aí na foto? E um na barriga? 9, né? Ela vem com todos esses filhos. E o marido é um grande homem, porque ele traz até a sogra, né? A sogra está aí do lado. O reverendo Cícero Siqueira. Mas o que é mais lindo na história de Cecília Siqueira e do reverendo Cícero Siqueira, em Presidente Soares, Minas Gerais. Historiador gosta dessas coisas, viu, gente? Velharia. Quando eu vi que saiu a reportagem dela na Manchete, eu não sosseguei enquanto eu não achei essa revista. A reportagem que saiu na revista Manchete em 1968... Gente, olha a bênção, a cidade sem pecado. O lugar onde estava Cecília Siqueira, onde estava o reverendo Cícero Siqueira, foi chamado a cidade sem pecado. Esse sinal é para mim? Então vamos encerrando logo mais, né? Mais o quê? Uns 5 minutos? 10 minutos. Tá bom. A cidade sem pecado. Olha que coisa linda. Imagina, gente, por conta da igreja presbiteriana aqui, Campinas ser chamada cidade sem pecado? Vocês conseguem pensar isso? Prever isso? Olha só, gente, tinha 2.500 habitantes a cidade. 1.900 eram presbiterianos. E ela foi para lá, a cidade com muitas dificuldades, o colégio protestante fechando, ela trabalha com o marido e transforma toda essa realidade. Então, aí nessa revista, a praça cheia de crentes com as Bíblias levantadas. Diz que a Bíblia naquela cidade valia por uma constituição. Eu fiquei lembrando de Calvino em Genebra. Aquela época sem baile, né?
onde havia aquela santidade. Aqui não havia bailes, os bares estavam fechados, a cadeia fechada. Então havia assim realmente uma influência muito positiva. Diz que na cadeia 2 soldados passam os dias bocejando de tédio, porque ninguém rouba, ninguém mata. Olha que coisa bonita. Que coisa linda, né? Então, uma cidadezinha entre o céu e a terra, mas muito perto de Deus. A Cecília, ela organiza o trabalho feminino no Brasil, ela é secretária, ela é condecorada, gente, com medalhas que foram poucos brasileiros que conseguiram, né? Ela consegue realmente um feito inédito. Ela vai conseguir, então, medalhas de cidadã honorária de Minas Gerais e a medalha da Inconfidência. Por quê? Sua excelente função de educadora, elevado patrimônio moral e intelectual, que ela vai ter os alunos, professores, políticos, pessoas de bem, né? E ela compõe hinos também. Os hinos, Deus velará por ti, para mim o viver é Cristo, como as santas mulheres, ceifeiras, tudo foram compostos por Cecília. Eu falo um pouquinho aqui também no livro da... essa aqui, eu acho que é... Eu estou tentando relacionar, acho que é tia-avó. Tia-avó, tia-bisavó, alguma coisa assim, do Elben César, que faleceu recentemente, o diretor da Ultimato. Ela é considerada a primeira missionária, apesar de, na época, falar esposa de missionário. Mas eu acho que a esposa de missionário não deixa de ser uma missionária. Então, ela vai para Portugal com um filho de colo e esse filho morre lá, no campo. Ela fica muito triste. Ela fala assim, nossa, eu pensei que eu fosse morrer também. Aí eu coloco a foto. Ela perdeu um em Portugal. Deus deu mais 9. Né? Depois que enquanto ela está lá, ela foi tendo mais filhos, vem para o Brasil, ela trabalha com a Cecília Siqueira, né, lá em Lavras. O marido dela também vai fundar um colégio. Ela vai trabalhar no Rio de Janeiro, vai trabalhar em São Paulo como esposa de pastor, vai ser muito atuante. São histórias, gente, que tem que ler mesmo para ver, né? Eu concluo com essa história de Estela de Boar, não é presbiteriana, ela é batista, mas ela deu nome ao município lá na Bahia, porque ela também foi uma pessoa muito especial. Eu não sei quantos de vocês souberam, na década de 60 nós tivemos um movimento de renovação espiritual. Enéas Tonini foi um desses. E porque a gente sempre fala que está precisando de uma reforma hoje em dia, está precisando de uma renovação espiritual, as igrejas estão mais fracas, menos dispostas ao serviço. E nessa década de 60, eu lembro do meu pai escutando, né, o disco com a mensagem, e eram umas mensagens assim de fogo mesmo, né, de poder de Espírito Santo. E as mulheres foram, a Estela, e ela traduzia livros da Rosalia Plebe. E a Estela teve uma experiência, que eu termino meio o livro com ela, porque é uma experiência, eu gostaria, não sei se eu gostaria de ter, eu gostaria já de partir logo para o céu, mas ela tem uma experiência, ela é declarada morta, mas ela não, na realidade, ela ainda tem uma experiência, e eu coloco a poesia que ela coloca dela indo para o céu com os anjos. Era tudo isso o novo plano da eternidade, o céu depois da morte. Corríamos como a luz, os 2 anjos e eu. Eu sentia possuir mãos, pés, rosto e todos os sentidos, porque eu via melhor sem olhos e sem um corpo eu mais sentia as vibrações da eterna alegria e o bafejar da fé no seu clímax. Muitas pessoas que têm essa experiência relatam as mesmas coisas. A filha dela perguntou, mãe, mas como que você respirava? Ela responde, se eu tivesse 10 pulmões. Então, ela narra que aí ela vê o marido chorando, entristecido, e fala, olha, você tem que voltar, o seu marido não está preparado. E ela volta. E eu sempre, quando eu conto essa história, eu digo que eu já falei para o meu marido, pode ficar preparado. Não tem essa de não estar preparado, não.
A Ruth morreu, amém, aleluia, glória a Deus. Está lá no céu. Né? Nada de, não estou preparado. Oh, você não está preparado, você se prepara. Porque eu já nasci preparada para o céu. Né? Acho que é maravilhoso, que os olhos não viram, os ouvidos não viram, Deus tem preparado para nós. Né? É uma coisa muito boa. Então vamos aprender com a história? O que nós aprendemos do que eu falei hoje? O que havia antigamente? Né? A credulidade, apego à tradição, apego a santos. Cobrava do santo, oh, você tem que me dar um marido. Hoje está diferente? Não, né? Leva a carteira profissional para ser abençoada, leva a caneta para ser ungida, para assinar bons contratos. Então, barganha com Deus. Não é assim que devemos fazer, né? O que nós temos que aprender de bom? A simplicidade das casas de oração, a cooperação entre as denominações, maior evangelização, mesmo levando pedrada na cabeça. Hoje a gente não vai evangelizar sabendo que de repente vão dar até copo d'água, suco e pão para a gente, né? Levando pedrada na cabeça. Maior fidelidade à palavra de Deus, frequência assídua à igreja. Eu tive com umas primas no final de semana e eu falei, que igreja você está frequentando? Ela pensou um pouquinho, respondeu, fisicamente, nenhuma. Eu assisto pela internet. Gente, assistir pela internet é bom num dia de muita chuva, trovão, um dia que você não consegue ir à igreja. Mas não vai criar vínculo com os irmãos. A mutualidade não vai ser desenvolvida, o chorar, o orar, o saber como está o irmão. Então, nós precisamos desenvolver isso. E discordância. Eles não tinham medo de falar, olha, vocês estão acreditando em santo? Santo é só uma estátua, isso aqui não faz nada. Isso não dá nada, isso não salva ninguém. Eles não tinham medo. Hoje a gente respeita, eu não posso falar, porque senão eu vou preso. É o maior cuidado, a gente tem que... Não pode se falar. Eu falo, você respeita e a pessoa está indo para o inferno. Porque é teu amigo, não conhece a Jesus, não é salvo, mas você tem que respeitar a opinião dele, você tem que respeitar a religião dele e ele está indo para o inferno. Então vamos ter mais ousadia, gente. Mais ousadia, mais fidelidade, mais compromisso com as nossas igrejas e com o reino de Deus. Que ele nos abençoe. Amém? Amém. Amém. Obrigado, professora Ruth. Certamente nós vamos convidá-la para mais uma aula aqui, quando a gente conseguir acertar a agenda aí. Sabe que eu fui muitas vezes de Palavras, eu conhecia o prédio Carlota Kemper, eu não imaginava toda a história, aprendi muito de Carlota Kemper. Eu vou pedir para a dona Quitéria fazer uma oração para encerrar essa aula, se a senhora puder, e pedir também que Deus continue abençoando esse trabalho da para a professora Ruth. Vamos orar, então? Pai querido e muito amado, nós te louvamos nessa hora, Senhor, por esta aula tão importante, pelo valor que a mulher tem de levar a tua mensagem às pessoas. Muitas vezes o homem não tem a oportunidade e a mulher tem e deixa de fazer. Pai querido, toca no coração de todas nós para que nós possamos levar o teu evangelho avante. Guia os nossos passos, abençoa a Ruth nesse trabalho, que ela continue sendo abençoada e protegida por ti. Guarda-nos a todos e dá-nos um dia de bênçãos, traze-nos de volta para te adorar hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, só antes de encerrar, o pastor Fernando não pôde estar hoje conosco aqui, ele tinha um compromisso, mas deixou um abraço para a Ruth e certamente ela vai voltar. Enquanto você falava, você pode entrar no site da Agnus e fazer ali um barulho, né? Falar assim, olha, queremos mais um livro da Ruth. É uma possibilidade desse livro tão importante ser lançado. E você pode fazer o seguinte também, adquirir o livro e dar de presente para alguém. E você pode escrever lá nos contatos da Agnus, olha, gostamos muito do livro, ele é importante, vamos fazer essa campanha a partir da nossa igreja para que esse 4º e 5º livro sejam publicados o mais rápido possível para a honra e glória do nosso Deus e para o nosso encorajamento, tá bom?
A Ruth vai estar lá, próximo aos livros, para quem quiser adquirir, quem sabe ela pode autografar também, e você terá a oportunidade de levar uma boa literatura para a sua casa. Deus a abençoe.
1, 2, 3.